Vamos ser claros: sua vida está cheia de coisas que simplesmente não te servem mais. Coisas que drenam sua energia, atrasam sua evolução e silenciosamente roubam sua paz. Mas você já percebeu uma coisa? Mesmo sabendo de tudo isso, você continua carregando tudo: relações ruins, hábitos autodestrutivos, necessidade de aprovação, expectativas que nem são suas. E talvez o maior ato de rebeldia hoje não seja fazer barulho, mas eliminar em silêncio tudo aquilo que não acrescenta mais nada à sua vida, sem anúncio, sem discussão, sem precisar explicar nada a ninguém. Porque os estoicos acreditavam em algo muito simples, e eu acho que muita gente hoje está cansada, não porque trabalha demais, mas porque performam demais, performam força, felicidade, produtividade, performam uma vida inteira, enquanto por dentro mal conseguem ficar 5 minutos em silêncio sem ansiedade. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 coisas que você deveria começar a eliminar silenciosamente da sua vida, porque talvez a paz que você procura não esteja no que falta, e sim no excesso que você ainda não teve coragem de abandonar. Existe uma ideia muito errada sobre evolução pessoal. As pessoas acham que crescer significa adicionar mais livros, mais rotina, mais produtividade e mais informação. Só que os estoicos pensavam diferente. Para eles, uma vida boa não era construída apenas pelo que você adiciona, mas principalmente pelo que você remove. E quando eu comecei a perceber isso, as coisas começaram a mudar. Por dentro, parecia que existia um barulho constante, como se minha mente não conseguisse descansar completamente. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa: talvez o problema não fosse falta de disciplina, e sim o excesso de ruído constante. Então, nesse vídeo, a gente vai passar por 10 coisas que você precisa eliminar silenciosamente da sua vida, sem anúncio, sem discurso, sem precisar provar nada a ninguém. Na maioria das vezes, o crescimento mais forte acontece em silêncio, e no meio do vídeo eu vou te mostrar a raiz invisível que conecta quase tudo nesta linha. E quando eu entendi isso, minha visão sobre paz mental mudou completamente. A necessidade de explicar tudo. Uma das coisas mais cansativas da vida adulta é sentir que você precisa justificar cada decisão. Por que saiu daquele grupo? Por que terminou com aquela pessoa? Por que mudou seu jeito? Por que anda sumido? Eu fazia muito isso. E sabe o pior? Quanto mais você explica, mais percebe que algumas pessoas já decidiram quem você é antes mesmo de te ouvir. Eu lembro de escrever textos enormes tentando fazer pessoas entenderem minhas intenções, explicando o meu lado e minhas escolhas, e quase nunca mudava alguma coisa, porque quem realmente quer te entender, geralmente, não exige explicação o tempo inteiro. Marco Aurélio falava muito sobre agir corretamente sem depender da aprovação externa, e isso dói, porque parte da nossa ansiedade vem justamente de tentativa constante de controlar a percepção dos outros, só que você não controla e nunca vai controlar. Tem gente que vai te interpretar errado mesmo se você explicar perfeitamente, porque algumas pessoas não escutam para entender, escutam para confirmar a imagem que já criaram de você. Então chega um momento que a maturidade é simplesmente parar de transformar sua vida em coletiva de imprensa e entender que paz mental também significa não precisar se defender o tempo inteiro. Pessoas que só aparecem quando você está bem. Tem gente que ama a sua companhia desde que você continue pequeno, mas no momento em que você é estranho de perceber. É o famoso te quero bem, mas não melhor do que eu. Às vezes o problema nunca foi você estar mal. O problema era você começar a crescer. Os estoicos falavam muito sobre ambiente, caráter e influência, porque convivência é contagiosa. Você começa a falar, pensar e agir de acordo com o seu ambiente. E eu lembro de perceber isso quando comecei a levar meu trabalho mais a sério. Enquanto eu estava perdido, todo mundo parecia confortável comigo, mas quando comecei a criar disciplina, algumas pessoas começaram a debochar, outras diminuíam tudo, outras agiam como se meu esforço fosse inútil. No começo, isso confunde, porque você pensa, será que eu estou exagerando? Até perceber uma coisa muito desconfortável: nem todo mundo quer te ver evoluir. Sua evolução lembra a própria estagnação delas, e talvez uma das maiores demonstrações de maturidade seja parar de tentar levar todo mundo junto, porque algumas conexões não terminam em explosão, elas terminam em silêncio, respostas curtas, convites mais raros, menos
temos acesso à sua energia, sem briga, sem vingança, apenas distância. O vício na opinião dos outros. A internet criou uma geração que desaprendeu a pensar sem plateia. Tudo precisa virar postagem que no final é uma validação pessoal, e aos poucos você perde o contato com a própria voz. Seneca dizia que a mente tranquila evita ruído excessivo, e hoje o ruído é infinito, todo mundo opinando, reagindo, tentando vencer discussões imaginárias. E o problema é que o cérebro humano não foi feito para absorver emoção de milhares de pessoas todos os dias. Você abre o celular por 5 minutos e entra em contato direto pelos vídeos com a raiva, com a inveja, medo, comparação, indignação, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Toda opinião que você consome entra como peso mental. E uma das coisas mais poderosas que você pode fazer hoje é parar de opinar sobre tudo. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda discussão merece sua energia. Porque pessoas em paz não sentem necessidade de transformar tudo em combate. E o silêncio, às vezes, é o melhor jeito de dizer: isso não merece mais minha atenção. A necessidade de parecer ocupado. Existe uma epidemia moderna, a glorificação do cansaço. As pessoas competem para ver quem dorme menos, quem trabalha mais, quem responde mais rápido, como se exaustão fosse prova de valor. Só que ocupado não significa importante, e muitas das vezes significa desorganizado. Os estoicos valorizavam presença, clareza, intenção e direção, e eu demorei muito para entender isso. Eu confundia ansiedade com produtividade. Se eu parasse, eu me sentia culpado, como se o descanso fosse desperdício. Então, eu preenchia cada minuto no almoço, podcast no banho, celular antes de dormir, algo tocando o tempo inteiro, até perceber que eu não sabia mais existir em silêncio. E isso me assustou, porque uma mente cansada começa a tomar péssimas decisões. Você fica impaciente e impulsivo. E talvez a paz que você procura esteja escondida justamente aí. O silêncio te obriga a reencontrar a sua própria mente. Existe uma coisa que conecta com todas as outras desta linha. Os estoicos acreditavam que quase todo sofrimento humano nasce nela. E eu só entendi isso depois de uma fase muito estranha na minha vida, quando aparentemente tudo estava funcionando, mas eu continuava inquieto. E quanto mais eu tentava preencher o vazio, mais ele aumentava. No final do vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que era, e talvez você perceba que isso também está controlando sua vida agora. A comparação constante. Você abre o celular por 5 minutos e sai se sentindo atrasado na vida, porque alguém já ficou rico, alguém já casou, alguém viajou, alguém venceu antes de você. Só que tem uma coisa que a comparação faz com você, que é silenciosa e devastadora. Ela distorce sua percepção do seu próprio progresso. Você começa a ignorar o quanto você cresceu, porque fica focado só onde quer chegar. O mais perigoso é que você compara seus bastidores com o palco de alguém, a bagunça que ninguém vê, o destaque que todo mundo mostra. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E comparação é exatamente o ato de entregar esse poder. É deixar a vida de outro definir o valor da sua. Eliminar comparação constante não significa ignorar o mundo. Significa parar de usar o mundo como régua para medir quem é você. Responder imediatamente. Nem tudo precisa de uma reação instantânea. E eu acho bizarro como hoje parece existir uma obrigação invisível de estar disponível o tempo inteiro. Mensagem chega, você já responde imediatamente. Nem tudo precisa de reação instantânea. E eu acho bizarro como hoje parece existir uma obrigação invisível de estar disponível o tempo inteiro. Mensagem chega, você responde, notificação aparece, você reage. Como se alguns segundos de silêncio já criassem ansiedade. Eu testei isso comigo mesmo uma vez. Deixei uma mensagem importante sem resposta por algumas horas, só para observar o que acontecia dentro de mim, e foi desconfortável. Aquela sensação de que a pessoa podia estar brava, que eu devia uma explicação, que o silêncio era a falta de respeito. Mas sabe o que eu percebi? Esse desconforto não era sobre a outra pessoa, era sobre a minha incapacidade de tolerar qualquer espaço vazio. Epicteto ensinava que a primeira liberdade começa quando você controla o que sai de você, antes de reagir ao que vem de fora.
fora. E resposta impulsiva é o oposto disso, é entregar o controle emocional para quem mandou a mensagem, porque quem controla sua reação, controla você. A resposta mais madura nem sempre é a mais rápida, é a mais consciente. Ambientes caóticos. Seu ambiente conversa com sua mente, e essa conversa acontece o tempo inteiro, mesmo quando você não percebe. Quarto bagunçado, mesa bagunçada, rotina sem estrutura, tudo isso parece pequeno, até você perceber que virou um estado mental. Eu passei por um período em que meu espaço estava completamente desorganizado, e durante esse período, minha cabeça também estava. Não era coincidência, existe algo que a neurociência chama de carga cognitiva ambiental. Basicamente, caos visual rouba seu processamento mental. Sua mente precisa filtrar estímulos o tempo inteiro, e quanto mais desordem no ambiente, mais energia ela gasta só para poder funcionar. Os estoicos acreditavam que ordem externa reflete e reforça a ordem interna, e tem algo muito simbólico em organizar o próprio espaço. É quase como dizer para a mente: você pode respirar agora. Não precisa ser perfeito, tem que ser intencional. A necessidade de vencer discussões. Muita gente não quer paz, quer superioridade, quer vencer, quer ter a última palavra, sair da discussão com a sensação de que o outro ficou menor. E eu entendo de onde vem isso, porque quando alguém ataca sua ideia, parece que está atacando você. E o instinto é se defender, provar que você tem razão, só que tem um momento muito libertador. Quando você percebe que vencer uma discussão raramente muda alguma coisa de verdade. A maioria das pessoas não muda de opinião no meio do debate, só fica mais defensiva. Marco Aurélio escreveu sobre isso. Ele se lembrava constantemente de que a raiva era uma escolha, não uma resposta inevitável. E maturidade é perceber que nem toda batalha merece sua energia mental. Pessoas inteligentes ainda discutem, mas pessoas sábias sabem escolher quando ir embora. Não porque perderam, mas porque entenderam que algumas batalhas custam mais do que valem. O excesso de futuro. Ansiedade quase sempre é excesso de futuro. Você sofre por cenários que nem existem ainda, conversas imaginárias que nunca vai acontecer, fracasso que ainda não chegou, rejeição que talvez nunca aconteça, e sua mente esgota energia real, lutando contra problemas imaginários. Eu percebi isso quando me peguei preocupado com uma conversa difícil que eu precisava ter com uma pessoa importante. Fiquei dias ensaiando, imaginando como a pessoa iria reagir, preparando respostas para ataques que nunca aconteceram. E quando a conversa finalmente aconteceu, foi completamente diferente de tudo que eu havia imaginado. Todo aquele desgaste para nada. Marco Aurélio escrevia sobre trazer a mente de volta ao presente repetidamente, não como uma técnica de meditação, mas como uma disciplina diária, porque o presente é o único lugar onde você realmente pode agir. O passado já foi e o futuro não existe, e talvez sua mente esteja cansada de tentar sobreviver a futuros que nunca chegaram. A necessidade de ser visto. E é aqui que está a raiz invisível, as coisas que conectam quase tudo dessa lista. A necessidade constante de ser percebido, de ser validado, ser reconhecido, ser aprovado e ser notado. Muita gente hoje não vive, hoje as pessoas performam inteligência, performam sucesso, performam evolução espiritual e performam felicidade. Até o sofrimento hoje virou uma performance. E eu percebi isso em mim. Havia um momento em que eu comecei a trabalhar no meu desenvolvimento pessoal de verdade. Meditação, leitura, disciplina, mas uma parte de mim ainda precisava que alguém visse isso. Eu percebi que até meus momentos de evolução tinham uma plateia imaginária, como se parte de mim estivesse sempre perguntando: será que agora vão me admirar? E isso é exaustivo, porque quando sua paz depende do olhar dos outros, você nunca descansa de verdade. Pensa nos outros tópicos dessa lista. Você explica tudo porque precisa que entendam a sua versão. Você compara porque precisa saber onde se encaixa no olhar do mundo. Você responde imediatamente porque precisa parecer disponível e atencioso. Você performa ocupação porque precisa que vejam o seu esforço, a necessidade de existir no olhar de alguém. Os estoicos entendiam algo muito profundo. Uma vida forte não faz tanto barulho. Ela simplesmente existe, sem precisar convencer
ser ninguém o tempo inteiro. E talvez o próximo nível da sua vida não exija mais foco. Talvez exija menos ruído, menos explicação, menos plateia e menos necessidade de ser percebido o tempo inteiro. Porque paz mental talvez seja isso. Conseguir existir sem transformar cada momento da sua vida em uma apresentação. Então, crescer não é adicionar mais uma rotina milagrosa. Talvez seja eliminar silenciosamente aquilo que está roubando sua clareza. Porque no fim, a vida de muita gente está barulhenta demais para conseguir ouvir a própria consciência. E quando você perceber isso, começa a enxergar a sua própria mente de outro jeito. E isso, meus amigos, isso é Verifacto. Se inscreva para mais conteúdos assim. Se esse vídeo falou com você de verdade, me conta nos comentários qual dos 10 tópicos te tocou mais forte. Valeu!